Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos para a nossa revisão da aula 2.1. Queridos alunos, espero que vocês estejam bem, firmes nos estudos e focando aí nas nossas aulas, fazendo anotações, certo? Para que vocês possam, durante essa unidade 1, traçar aí os temas mais importantes da nossa aula, inclusive as questões que nós abordamos nos exercícios, para ter aí um sucesso na sua avaliação e na sua aprendizagem, certo? Então, sempre com o caderno na mão, fazendo anotações durante o momento que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Então, vamos lá para a revisão, pintura e história. Então, fizemos a abordagem aí sobre pintura histórica, que vocês, durante a aula, compreenderam que a pintura histórica, ela representa, então, fatos ocorridos, né, na história, que pode estar relacionado ao período em que o artista estava, né, naquele momento, ou não. Também está relacionado a cenas mitológicas, no qual o artista ele vai pesquisar, vai estudar, né, para compreender aquele contexto e fazer ali a sua obra de arte. Então, está relacionado então às literaturas e à história, né, que pode ser também história social, cultural e religiosa. Outro tema que nós abordamos foi o neoclassicismo, ou seja, a arte acadêmica. Vocês compreenderam aí que a arte acadêmica, né, surgiu ali na Europa no século XVIII e teve influência então na arte, na cultura de todo o Ocidente. Então, representou uma rejeição a duas tendências artísticas, que foi o barroco e o rococó. Para a próxima tela, vamos ver aqui a próxima tela. Vamos ao outro tema que nós abordamos, aí uma imagem sobre as obras que nós apresentamos. Falamos também da missão artística francesa, certo? Que vocês entenderam, né, que a missão artística, né, missão, essa palavra já está dizendo, pessoas que saíram para uma missão artística, né, vieram para o Brasil e foram franceses, então por isso missão artística francesa, formada então por grupo de artistas, né, de pintores, tinham várias formações, vários ofícios, com o intuito de formar artistas que servissem ao Império, registrando então a vida na corte. Então, isso aqui no Brasil, a mandado de Dom João VI. Lembram? Então, qual foi a função dos integrantes da missão artística francesa? Executar trabalhos, né, para a família real, relacionado a datas, fatos comemorativos da monarquia. Então, nós percebemos em algumas obras de arte que eles registraram fatos ocorridos na monarquia, né, da portuguesa, que esteve aqui no Brasil, colonizando o Brasil, como também o cotidiano, né, no Brasil. Então tem muitas imagens registrando aí o cotidiano brasileiro, as pessoas que estavam na condição de escravo. Vocês conheceram algumas obras de Debré que retratam esses fatos. Então foi um período importante, de certa forma. Estudantes, por quê? Porque deixou esses registros da história, né, da colonização brasileira. Então, registrou muitos fatos positivos, negativos, no qual permite que possamos compreender, né, todo o processo cultural, social e político do Brasil, política do Brasil. Então, vamos para a tela, vamos ver o que nós temos mais aqui de texto para vocês, para a gente finalizar. Então, alguns exemplos, né? Cerimônias de aclamação, de coroação, retratos oficiais desses membros da nobreza, como Dom João VI, Dom Pedro I, a esposa de Dom Pedro I, muitos outros, né, que estiveram aqui. Então, foram vários registros da vida na corte. Então, querido, nós vamos então para a atividade. Vocês perceberam aí que eu trago atividades relacionadas à aula, e são atividades bem tranquilas, fáceis de fazer, e eu espero que vocês gabaritem as atividades. Então vamos para a revisão? Muito bem, então agora nós vamos naquele momento de tirar dúvida, no qual vocês já responderam as atividades, certo? Aí durante a aula, muitos já fazem essas atividades em casa, e aí fica aguardando o gabarito para ver se acertou. Então vamos lá, vamos para essas correções. Questão 1.
No que se refere à missão artística francesa, considere as acessões corretas. Os artistas aportaram, aqui em 26 de março de 1816, durante o reinado de Dom João VI. O grupo era liderado por Leonardo da Vinci. Essa que a gente já pode excluir, porque não tem nada a ver, né? Leonardo da Vinci é um pintor lá do Renascimento, lá de 1500, 1600. Com o líder apontaram também pintores, arquitetos, escultores, restauradores. Lembra que eu falei que tinham vários artistas com outros ofícios, não só artistas pintores, né? Mas tinha outros profissionais, como arquitetos, ferreiros, carpinteiros, certo? Vamos ver aqui na questão 4. Espera aí, talvez essa questão aqui, ferreiros e carpinteiros, né, já está distante do que eu fui pela emoção aqui, mas vamos ver, nem todos os ofícios, né? Esses ofícios aqui não está relacionado à escola de arte, mas vamos ver aqui logo à frente. Dentre os artistas, o que mais se destacou foi Debré, famoso por suas pinturas históricas. Então vamos aqui, alternativa, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então, somente 2, né? Leonardo da Vinci. Então, vieram ferreiros, carpinteiros e diversos tipos de artesãos. E eu fiquei meio assustada, né? Os ferreiros fazem trabalhos com ferro. Carpinteiros, trabalho de carpintaria. Mas como tinha arquiteto, então essas pessoas estavam aí ligadas a esse grupo que vieram para a missão francesa. Então, letra B, 1, 3 e 4. Questão 2. A missão artística francesa e a vinda de artistas franceses para o território antes da independência, no início do século XIX, com o objetivo de iniciar uma formação acadêmica em belas artes. Foi na academia que se formaram os principais nomes das artes plásticas do país, como a letra A, Victor Meirelles e Debré, Pedro Américo e Antony, Debré e Antony, Victor Meirelles e Pedro Américo, Antony e Almeida Júnior. Então vamos ver quais foram esses dois artistas, né, que foram formados na academia. Vamos ver. Victor Meirelles e Pedro Américo. Letra D. Parabéns para quem acertou. Questão 3. No que se refere à pintura histórica? Vamos ver, então, o que está correto referente ao que é pintura histórica. Vocês estudaram durante a aula, fizemos a revisão, então essa questão não está difícil. Pintura que representa fatos não reais, né? Pintura histórica, ela sempre vai apresentar só fatos reais e fatos não reais. Cenas mitológicas, literárias, da história religiosa. Batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos feitos de homens notáveis são descritos em telas. Essas estão corretas, né? Realizadas em geral sob encomenda, produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Também está. A pintura histórica contextualiza essa questão aqui, né? A encomendada pode ser feita só pelo interesse do artista ou não. Refere-se somente, só essa palavra que já exclui, ao registro pictórico de eventos da história política? Não somente de eventos da história, mas outros temas também. Então, apenas 1 e 2. 2 e 3, aliás, desculpa. 2 e 3. Muito bem. Alternativa A está correta. Vamos lá, então, uma questão do Enem. Então, vamos trazer uma questão do Enem, queridos, inclusive com um tema que até trouxemos na aula, de uma imagem que trouxemos durante a aula. Porém, estudante, vale a pena destacar que nem sempre nós conseguimos aqui durante as nossas aulas, né, de todas as nossas aulas, ou do componente curricular de arte,
tanto do primeiro ano, agora do terceiro ano, todos os conteúdos, né, e temas que são importantes para vocês. A gente consegue trazer os mais importantes, mas vai acontecendo algo novo na sociedade que a gente não consegue trazer. Então, é importante que vocês estejam alinhados também à literatura, a leituras de livros, né, que as professoras de língua portuguesa trazem para vocês, certo? Que muitas vezes tem questões relacionadas a poesias, né, às literaturas dos escritores brasileiros. Então, esta questão é referente a uma poesia, que, por exemplo, há muito tempo eu tinha lido, então eu provavelmente errava essa questão. Eu trouxe para vocês, tá? Para a gente analisar. Porém, como eu disse, precisa estar atento a tudo o que acontece na sociedade. Porque nós não temos tempo, muitas vezes, de ir ao cinema, de estar sempre ligado aos filmes atuais, aos fatos que ocorrem na Europa, ou nos países norte-americanos, certo? Ou aqui mesmo, até no nosso país, acontecem coisas. Muitas vezes eu faço pesquisa, aconteceram fatos relacionados à arte que eu não vi durante aquele período, porque passou num jornal, eu não consegui assistir, certo? Não consigo estar atenta às coisas que acontecem o tempo todo, porque as informações elas são muito rápidas. Então, estudante, é importante para ter sucesso no Enem, ter sucesso aí na sua formação continuada, estar sempre ligado às questões atuais. Então, vamos analisar essa questão aqui do Enem. Vamos lá. É uma questão que eu tirei da prova do Enem, acredito que 2022, eu não coloquei aqui. Mas, ó, observe essa obra. Então, é aquela pintura de Moema, certo? É uma pintura do óleo sobre tela, mas é uma pintura que está retratando, né, um poema, um texto literário. Então, você observa aqui, a imagem ela não está muito nítida aqui, mas eu acredito que você que vai assistir a aula vai conseguir observar mais de perto. Para mim, ela não está muito nítida e tal, mas é uma indígena que, à beira, às margens de um rio, né, desfalecida, não sei se é essa palavra, mas que parece que está morta, né? E algumas pessoas observando de longe. Então, nessa obra, retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro. Né? A afiliação à estética romântica manifesta-se na afiliação à estética romântica, que é um poema épico brasileiro, tem a ver, então, uma poética romântica, né? Um poema romântico. A estética, que é a imagem que nós observamos ali, está relacionada, então, exaltação do retrato fiel da beleza feminina? Podemos dizer que não está. A temática não é relação à beleza feminina indígena. Tematização da fragilidade humana diante da morte? Também não vejo que está relacionado à fragilidade ali diante da morte. Ressignificação das obras do cânone literário nacional, né? Está ressignificando esse texto literário, essa poesia, por meio das imagens. Representação dramática idealizada do corpo da Índia, né? Da indígena, aqui está conforme que está lá no texto da prova. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Então vamos à resposta. A resposta é letra E. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Eu, por exemplo, já iria ir pela opção D, representação dramática idealizada do corpo da indígena. Né? Então, observamos aí que muitas vezes essas questões ela têm dupla resposta, né? Nos induz ao erro. Então, é muita leitura, muita atenção para podermos assim, analisar uma questão, certo? Como eu falei para vocês, as provas do Enem, elas são produzidas com base na teoria de resposta ao item. Ou seja, sempre a resposta vai ser o conceito verdadeiro. Perceberam que nunca tem marque a questão errada, né? Nunca tem esse tipo de questão. Porém, mesmo sendo questões
que nos levam à resposta correta do item, muitas vezes tem dupla entendimento, podemos dizer assim, né? A gente acha que é aquela pergunta, sempre tem uma ou duas que nós percebemos que elas são impossível de estar corretas, certo? Uma ou duas. Ainda fica uma terceira, quarta, dando ali um entendimento que é a resposta correta. Então precisa ter muito cuidado com isso. Eu não vou ser bem séria com vocês, não vou mentir não. Eu tenho muita dificuldade de responder perguntas com 5 alternativas, no qual máximo 2 são improváveis e no qual tem 2 ou 3 que parece que está correta. Então tem que ter muita atenção. Então precisa treinar para isso, habilidade, certo? Não é tão simples, é treinamento, por isso que nós sempre trazemos uma questão aqui para vocês, certo? Então atento a essas dicas. Vamos lá para a próxima questão. Questão discursiva. Fale sobre o trabalho de Debré e sua importância, justifique sua resposta. Então, nós temos lá, durante a aula, né, algumas anotações sobre Debré, das suas obras, porém vocês podem pesquisar mais sobre esse artista francês, pintor francês, que catalogou muitas imagens, né, durante a colonização, por exemplo, o cotidiano brasileiro, a flora, a fauna. Então, o trabalho dele é muito importante nesse sentido, porque registrou. Já pensou se não tivesse nenhum pintor naquele período, por exemplo, em que ele esteve aqui? É claro que se houvesse mais antes, iria registrar muitas coisas bonitas, né? Legais, muitas pessoas, né? Etnias indígenas, né? Que já viviam aqui. Então, teria registrado muita paisagem maravilhosa. Então, Debré foi o artista e pintor histórico mais importante trazido da França por Dom João VI para fundar a primeira escola de belas artes no Brasil. Ele executou trabalhos relacionados, então, a datas e fatos comemorativos da monarquia, como cerimônias, aclamação, coroação. Seu trabalho também foi importante porque retratou o cotidiano brasileiro colonial. Catalogou, por meio de registros e desenhos, a fauna, flora brasileira, desenhou a bandeira do Brasil, né, composta pelo retângulo verde e o losango amarelo. Debré era encantado pelas paisagens exuberantes e inéditas. Os costumes barrocos também ele registrou em desenhos e aquarelas. De volta à França, ele publicou na obra Viagem Pitoresca e História ao Brasil. Então, foi um pouquinho aí da biografia e dos feitos, né, por esse artista Debré, francês. Como eu disse para vocês, o importante foi que ele registrou esse período. Não sei se vocês observaram, mas muitas dessas imagens são utilizadas o tempo todo em livros didáticos, em livros, né, publicações de livros, revistas, pesquisas. Então, foi um trabalho importante nesse sentido, né? É claro, precisou trazer essas pessoas de outro país, da Europa, com a sua cultura, com seus saberes próprios, porém aqui eles deixaram também, né, um pouco da sua cultura. Então, por isso que a educação brasileira, até então, ou até poucos anos, vem mudando, ainda tem esse modelo francês. Vocês perceberam que o nosso currículo ele é com base na cultura europeia? A maioria dos nossos conteúdos, dos cientistas que nós abordamos nos nossos estudos, tanto o ensino médio como a academia, são de origem francesas, né? Eu faço curso de psicologia, eu sempre questiono isso. E o conhecimento tem base sempre no conhecimento do europeu. Porque nós não valorizamos também os nossos cientistas, os nossos artistas e escritores brasileiros, né? Precisamos valorizar, mas sempre tem base no europeu, devido a essa cultura, né? Essa colonização, certo? Porém, estudante, é importante, né, que a gente tenha essa consciência
o conhecimento que estou adquirindo é com base em qual cultura? Né? Cultura francesa, enfim. Então, queridos, foi essa a questão. Vamos então para só a dica de materiais complementares. Olha o que eu trouxe para vocês. Vamos dar uma olhada na tela. Está aí uma sugestão da TV PUC-Rio, série Missão Francesa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Missão Francesa, só acessar esses 2 links aí que vocês vão ter conhecimentos mais aprofundados, certo? E eu finalizo agradecendo a atenção de vocês e continuem aí fazendo anotações, estudando, para vocês aí cada vez mais aprimorar, né, a sua aprendizagem de arte. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.